constatado alguma coisa que eu não posso dizer que é científico, nem é minha pretensão hoje dizer que é cientificamente provado, comprovado, não. Mas é constatado, é constatação. A gente tem visto isso no dia a dia, uma grande influência do clima sobre nós, seres humanos, né? Por isso, essa corrida tão grande dos seres humanos aos astros, à astrologia, né? A gente vê muito misticismo, esoterismo, a influência de cristais, etc. e tal, né? As pessoas creem que a atmosfera que vivemos reflete diretamente na nossa vida, no nosso louvor, nós que somos crentes, na nossa adoração. Eu não sei se você já reparou quando tu vem para a igreja meio tristinho, né? Macambuza, aí você vem, de repente chega aqui, Deus da minha vida, né? Faz um exercício danado, fica alegre, a atmosfera contagia você. A atmosfera muda o teu comportamento. Você está entendendo? Diz amém. Eu tenho visto muito isso assim. No verão tem gente que fala assim: eu adoro o verão, porque o verão eu fico muito alegre. No verão eu uso brinco grandão, com exceção da Débora, né, que usa brinco grandão sempre. Mas agora ela está usando um brinco pequenininho, mas todo mundo gosta. No verão eu boto camisa sem manga. No verão eu fico muito alegre, sorridente. O verão é tudo para mim. No inverno eu fico triste. Inverno é muito ruim, a gente fica lá encasacado. Não é verdade? Interessante que eu vi uma pesquisa, os países onde o índice de suicídio é gigantesco, exatamente são os países mais frios da nossa terra, do nosso globo. Os países mais frios têm um índice de suicídio muito maior. Então, pelo menos, assim, teoricamente, nós acabamos de ver que realmente o clima pode ter alguma interferência no nosso comportamento. Exatamente o texto que nós vamos ler hoje, eu quero compartilhar contigo para que você, no teu coração, você já vai abrindo aí a Bíblia em Mateus 24, nós vamos ler do verso 45 ao verso 54, Mateus 27, do verso 45 ao verso 54. E nós queremos aprender, sair daqui, como nós influenciarmos o clima ao nosso favor. Você vai sair daqui hoje crendo que você pode abalar as estruturas do clima, da terra, da atmosfera, do globo, da vizinhança, da sociedade. Você crê nisso? Diz amém. Fala assim: eu posso interferir na atmosfera. Eu posso interferir na terra. Você pode fazer isso, querido. Vamos ler aí um texto muito interessante. Creio que você já leu esse texto diversas vezes. Diz assim a palavra do Senhor: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fala assim: tremeu a terra. Mais uma vez: tremeu a terra. E fenderam-se as pedras. Fala assim: fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Pai bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, e te exaltamos por este dia que tu nos fizeste. Pai bendito, nós estamos em tua casa porque precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos, Pai, dessedentar a nossa alma, precisamos, Pai, edificar os nossos passos, e só existe um caminho, Pai, que é Cristo Jesus. Aplica a tua palavra sobre nós nesta noite, aplica, Pai, através do teu Espírito, Senhor, nós te oramos agradecidos, amém, amém. Queridos, nós precisamos, nesse relato, breve relato da crucificação de Jesus, talvez observar por um ângulo que você nunca tenha visto. Aquilo que eu disse, que talvez você já tenha lido isso inúmeras vezes, é verdade. Mas talvez o ângulo sob o qual você tenha lido, tenha sido sempre um ângulo de muito sofrimento, um ângulo de muita tristeza pelos fatos que até então estava acontecendo com o nosso mestre. Eu quero crer que talvez você tenha lido isso com o teu coração pungido de dor. Puxa, Jesus foi traído, Jesus, mesmo quando você diz assim, mas era do propósito de Deus, isso estava previsto por Deus, era necessário que isso acontecesse. O nosso coração sempre fica compungido, né? Nosso coração sempre fica dolorido. Puxa vida, eu sei que ele tinha que morrer por mim, eu sei que ele tinha que morrer por nós, mas foi uma forma difícil, foi uma forma dolorosa, foi uma forma infame, foi uma forma maldita. E aqueles homens o traíram, e bateram, e crucificaram. Eu queria nessa noite que você no teu coração fizesse a leitura sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra ótica. Justamente a ótica que nós recitamos no início do trabalho. Eu preciso interferir na terra. Fala assim, eu preciso interferir na terra. Mais uma vez, eu preciso interferir na terra. Então Deus tem nos chamado, e Ele tem levantado uma geração de adoradores nessa terra, uma geração de homens e mulheres eleitos de Deus, sacerdotes, partícipes de uma nação santa, verdadeiros adoradores. Esse é o povo que o Senhor tem levantado na terra e tem escolhido e tem chamado para interferir na terra. Porém, de alguma forma, nós não estamos interferindo mais na terra. A terra tem interferido em nós. Os homens têm interferido em nós. As doutrinas têm interferido em nós. Os costumes têm interferido em nós. E eu quero crer, querido, que quando você sair daqui hoje, você vai sair daqui dizendo assim, eu quero interferir agora na terra, eu quero fazer chover, eu quero que o fogo caia, eu quero fazer a terra tremer, eu quero fazer a pedra lascar, para a glória do nome de Jesus. Você pode dizer amém a essa palavra? Amém, queridos. A nossa adoração pode fazer isso. Eu não sei se você já reparou, em dado momento, quando você está buscando ao Senhor, quando você realmente está ali de joelhos, quando você está jejuando, quando você está orando, quando você está buscando a palavra, quando você chega em alguma ocasião, em algum lugar onde existem pessoas, você interfere no tempo. Você chega, as pessoas ficam tocadas, aconteceu alguma coisa nessa atmosfera. Eu não sei o que é, mas aconteceu. Se ali havia uma conversa cheia de escárnio, palavrões, conversa baixa, as pessoas ficam tocadas, eu não sei o que está vendo, mas a gente não pode continuar esse nível de conversa. Se estão vendo alguma coisa, eles se intimidam. Esse é o posicionamento correto de quando nós estamos interferindo na atmosfera.
Agora, quando a atmosfera interfere em nós, é o contrário. Você chega num grupo, aí há um grupo ali contando piadas baixas, piadas de baixo calão, e vocês se juntam e começam a rir. Aí daqui a pouco você está também dando o seu pitaco ali, contando a piada do Juquinha, sei lá. Nós precisamos entender que a função, a obrigação de interferir no tempo, interferir no clima, interferir na história é nossa. Fala assim: eu tenho a obrigação de interferir na terra que eu vivo. Você tem que interferir. É você quem tem que chegar. É as pessoas que têm que tremer. É as pessoas que têm que sentir que chegou alguém usado pelo Espírito de Deus. E aí a terra treme, e aí as coisas acontecem em seu redor, mesmo se você não faz absolutamente nada, mesmo que você esteja sendo humilhado, mesmo que você esteja sendo morto. O texto que nós lemos é um exemplo disso. Você e eu lemos um texto que Jesus não está usando de autoridade sobre a terra. Você viu o Senhor mandar que a terra tremesse? Você viu Jesus determinando que naquele momento ocorresse um terremoto? Você viu o Senhor mandando as pedras se partirem? Não. Era um momento de angústia, era um momento de sofrimento, era um momento de solidão, era um momento onde ele estava sendo provado, era um momento de quebrantamento, é um momento onde as suas forças estavam se esvaindo, era um momento onde ele estava derramando o seu sangue, era um momento de fraqueza, mas no momento de fraqueza, ele interferiu na terra que ele viveu. A primeira coisa que eu aprendi no texto, e quando eu estava lendo esse texto, meu coração se alegrou de uma forma grande, é que geralmente quando nós estamos nos sentindo desamparados, nós vamos logo ligar o nosso sentimento à falta de luz, à escuridão, a trevas. Talvez essa seja uma herança da educação paterna, da infância. Você já reparou quando você era pequenininho e teu pai falava assim: vou te botar no quarto escuro, no momento de solidão? Você é pequenininho, para com isso, vou te botar lá no quarto. Aí bota a criança no quarto e apaga a luz, pum, não vai acender a luz, você está de castigo. A criança fica ali e começa a ter um medo do escuro, começa a ter um medo de escuridão. Então nós começamos a associar a escuridão a desamparo. Nós começamos a associar momentos de treva, momentos onde não vemos a luz do sol, momentos ainda quando não enxergamos a iluminação, mesmo que artificial, ao momento de desamparo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: quando você tem Jesus no teu coração, você nunca está desamparado. Você pode dizer amém? Fala assim: eu nunca estou desamparado. Mais uma vez, eu nunca estou desamparado. Mesmo quando você está na escuridão, mesmo quando você está em trevas densas. No verso 45 e o verso 46 que nós lemos, o texto diz que na hora sexta até a hora nona, houve escuridão na terra. Sabe o que era isso, querido? Isso aí não era, a verdade não era um sentimento de escuridão em Jesus, era escuridão na terra, era Jesus interferindo na terra que ele viveu. E aquele momento era um momento tão pungente, de tanta dor, que a dor de Jesus interfere na terra dos viventes. Naquele momento, talvez, os estudiosos, os cientistas, até hoje, queiram e estão buscando um eclipse. Um eclipse. Jesus, quando estava ali, foi um eclipse que deu exatamente naquela hora. Mas um eclipse de 3 horas não existe. Talvez um eclipse de 1 hora fosse um eclipse total, né? De 1 hora para escurecer, meia hora para escurecer, meia hora para clarear. Eclipse
Agora, um eclipse de 3 horas, descartamos a hipótese da coincidência do eclipse. Eu prefiro acreditar que Jesus, mesmo se sentindo desamparado, mesmo enfraquecido, mesmo sofrendo a angústia da cruz, ele interfere na terra que viveu. Você pode dizer amém? Fala assim: eu posso interferir na terra que vivo. Independente do momento que você está vivendo, querido. Talvez você aí esteja falando assim: mas eu estou tão fraco, eu estou tão desesperado, eu estou tão angustiado, eu estou vivendo um problema no meu relacionamento, minha mulher me abandonou, meu marido largou a casa, eu estou desempregado. Creia, viva isso, mesmo no momento de desespero, mesmo no momento de escuridão, mesmo no momento onde você possa falar assim: eu não consigo ver a luz no fundo do túnel. Você pode interferir na terra que você vive, amém? Jó capítulo 30, verso 26, Jó, no auge do sofrimento dele, ele exclama assim: todavia eu aguardo bem. Olha só, eu aguardo bem, então me veio mal. Ele estava angustiado, ele estava sofrido, ele estava desesperado, ele agora não tinha mais família, ele não tinha filhos presentes, ele não tinha bens, ele só tinha escárnio, ele só tinha pessoas zombando, ele tinha amigos o acusando. E ele fala assim: eu aguardo bem. Mas ele sabe que mesmo ele aguardando bem, veio sobre ele o mal. Continua ele dizendo, o texto é Jó capítulo 30, verso 26, ele continua dizendo assim: ora, esperando eu a luz. Ele queria a luz. Quantas vezes nós queremos a luz? Nós queremos a solução, nós queremos algo que tire a nossa tristeza, nós queremos a solução dos nossos problemas. Jó queria exatamente isso. Aí ele diz: mesmo querendo e esperando a luz, veio sobre mim a escuridão. Mas Jó interfere no tempo. Ele interfere ou não interfere? Amém ou amém? Ele interfere no tempo que ele vive. Apesar de vir a escuridão sobre ele, ele não desanima. Ele fala: eu creio no Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. E ele permanece firme. E lá no final, a luz vem sobre ele. Lá no final, ele recebe a bênção de Deus. Ele interfere no mundo que ele vive. Ele recebe em dobro tudo aquilo que ele tinha. Você pode dizer amém, querido? Você não precisa apalpar a luz, mas creia que mesmo quando você não enxerga, ela está presente na tua vida. Ela está firme na tua vida. Ela não vai deixar você sozinho. Ela não vai deixar você desamparada. Basta você ter fé. Jesus estava naquela cruz. E agora, ao ser pregado na cruz, o mundo entra numa treva tremenda. A escuridão nas trevas, mas a luz estava ali. A luz era Jesus. Você lembra que ele fala: eu sou a luz do mundo? A luz estava ali. A interferência na terra foi tremenda, que as pessoas não viram a luz. A terra perdeu a luz, a terra ficou sem brilho, a terra ficou escura e densa por causa do sofrimento do mestre. Então você, querido, você pode interferir na história. Você pode interferir aonde você trabalha. Você pode interferir aonde você estuda. Já parou para refletir? De que forma eu tenho influenciado a minha casa? De que forma eu tenho influenciado a minha casa? Eu já vi pessoas dizendo assim: pastor, fulano é crente? Para o céu que ele vai, eu não quero ir não. Deve ser ruim, irmão. Que isso? Não, ele não vale nada. Não vale um tostão. Que céu ele vai? O céu que ele vai, eu não quero ir. É uma influência. Ou será que as pessoas estão vendo você e falando assim: eu quero ser igual aquele homem, eu quero seguir os passos daquele homem. Quando aquele homem chega, mesmo quando todo mundo está triste, há
uma paz que chega junto. As palavras dele trazem um alívio, sabe? Eu estava tão dolorido, eu estava tão angustiado. Quando ele chegou aqui e começou a falar, houve uma paz na minha vida tremenda. E você sabe que ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso. O Senhor vai revelando para nós isso. Na minha juventude, um pouco mais próxima, né? Eu sou muito jovem, mas um pouco mais atrás, na minha juventude, eu era uma pessoa muito vibrante em defender as teses. Tudo que era tese que eu acreditava que era correta, eu defendia até Jesus voltar. Não, porque a ceia livre, porque e pá, não, porque na Bíblia. E outro dia eu estava num prédio lá na clínica da pastora Luzia, da minha esposa, e eu desci, fui lá embaixo fazer alguma coisa, tinha na portaria 6 pessoas na portaria, conversando sobre teologia. Olha que assunto vibrante, teologia. Não, mas por que papai? Quando eu passei, olharam para mim e logo, Eilo, você pode tirar, o que é certo, isso ou aquilo? Eu falei, vai orar, meu irmão. Ora que o Senhor vai te revelar o que é certo. Para mim não é, isso aí é certo, é o Senhor dos exércitos. Tão certo quanto eu sou vivo, tão certo quanto a minha salvação, é que o Senhor dos exércitos vai voltar um dia para nos levar. Teologia vai ficar tudo para aí, ceia livre, restrita, ultra restrita, vai ficar tudo por aí. Eu quero é subir com o meu Senhor. Não adianta. E aquele posicionamento foi muito bonito, porque aqueles homens levaram sim, falaram, puxa, nós estamos aqui nos engalfinhando, né? Somos crentes, estamos aqui nos engalfiando, nos espetando. A influência que estamos trazendo, a atmosfera de trabalho é muito ruim. As pessoas estão passando, estão vendo a gente discutindo, um botando o dedo no rosto do outro. Querido, a influência que você pode trazer, mesmo quando você abre os teus olhos e vê a escuridão em tua volta, tem que ser a influência que vai mudar a história daquele lugar que você está. Você pode dizer amém? No verso 51 do texto que nós lemos, vamos para o verso 51 do texto que nós lemos. Tem uma outra lição profunda que nós vamos ver, a influência de Jesus sobre aquele momento histórico, aquele momento do tempo, aquele momento do clima. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e a terra tremeu. Fala assim, a terra tremeu. Mais forte, a terra tremeu. E fenderam-se as pedras. Queridos, há muito tempo talvez você não sinta a terra tremer debaixo dos teus pés. As pessoas que estão em sua volta não sintam, quando você chega, a terra tremer. Mas eu quero dizer que você, quando rasga o véu da separação, quando você rasga, a primeira coisa que nós precisamos fazer para influenciar o tempo, a história do nosso lugar, é rasgar o véu que nos separa de Deus. Jesus rasgou o véu da separação. Olha só, quero dizer para você, haviam 2 lugares, o Santo dos Santos e o lugar santo. Existia um lugar que o homem não entrava para adorar, só entrava o sacerdote para oferecer sacrifícios uma vez por ano. E aqui tinha um grande e profundo e espesso véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Quando Jesus morre na cruz, olha só, para ele interferir na história do homem, ele rasgou o véu foi rasgado, de cima a baixo. Pá, descortinou-se agora. Agora você pode chegar até o lugar santo dos santos. Agora você pode chegar até pertinho de Deus. Agora você pode chegar aos pés da cruz. Agora você pode chegar até Jesus com intimidade. Agora você pode chegar até o Senhor Jesus e render glórias, louvores e adoração.
E quando você faz isso, sabe o que acontece? A terra em que você está pisando é trêmula, é tremida. As pessoas que estão em volta sentem o tremor da terra quando chega. É preciso você começar a buscar isso. De que forma eu tenho interferido na história quando eu chego? As pessoas têm fugido de mim, ou quando eu chego no lugar, as pessoas têm sentido um tremor na terra. Meu Deus, o que está vendo aqui? O que está vendo aqui nessa história? Quem foi que chegou aqui? Chegou o homem de Deus, chegou a mulher de Deus, chegou um adorador, chegou uma adoradora, chegou um que adora em espírito e em verdade. Quando buscamos isso, querido, nós estamos rasgando o véu que nos separa de Deus. Quando buscamos essa intimidade com Deus, nós precisamos rasgar esse véu que foi colocado para nos separar de Deus. Talvez fruto da educação. Você não pode, você não é digno. Eu fui criado num sistema doutrinário, querido, que tudo que eu fazia era pecado. Se levantava as mãos para o altar é pecado. Quem é você para levantar as mãos para Deus? Se me ajoelhava e prostrava com a cara no chão, quem é você para botar o rosto no chão? Isso é tudo mentira. Faz isso não. Hipocrisia. Se você abre a boca e louva ao Senhor, está querendo aparecer. Se você fecha a boca e canta baixinho, olha lá, ó, não sabe adorar. Você já viu como nós somos pródigos em julgar, pródigos em apontar, pródigos em visualizar o outro na adoração? Nessa noite, querido, eu quero convidar você a rasgar o véu que separa você de Deus. Fala assim: eu vou rasgar o véu que me separa de uma adoração genuína. Você vai rasgar esse véu e você vai entrar até pertinho do Senhor Jesus. E quando você chegar ali, a terra vai tremer embaixo dos seus pés. Dá um glória a Deus aí bem alto, querido. Nós havíamos sido separados de Deus por esse véu. Pelo pecado nós fomos colocados num lugar distante. Mas quando Jesus rasga esse véu na cruz, a terra não resiste, a terra treme. Quando nós permitimos que Jesus rasgue o véu da separação de dentro do nosso coração, nos achegamos perto de Deus. E quando nós chegamos na terra, e quando nós chegamos em casa, e quando nós chegamos na escola, na faculdade, no trabalho, a terra tem que tremer embaixo dos nossos pés. Quando você prega, o gelo se quebra, as pedras se fendem, porque você está adorando ao Senhor, amém? Efésios capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz: Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Jesus derruba essa parede. Ele derruba essa parede, sabe para quê, querido? Para onde você chegar, a terra tremer embaixo dos seus pés. Vou dizer uma coisa para você: durante os anos em que eu exerci uma profissão muito difícil, eu fui músico profissional. E tive algumas experiências terríveis na minha vida, de estar tocando em lugares em que era verdadeiramente provado, querido, como crente. Você era ofendido, você era posto à prova a cada dia que eu estava ali. Isso já faz um bom tempo. E eu lembro que uma dessas vezes, nós fomos interpelados diante de um grande artista, hoje, da televisão, fomos interpelados de qual era a nossa prioridade sobre a vida. Temos aqui, trouxe uma garrafinha de uísque aqui para esses músicos tocarem, e aí o maestro falou assim: isso aí não vai dar não, uma garrafa de uísque, ninguém bebe. A nossa realidade é outra. Você está vendo esses músicos aí? Todos são bíblias. O maestro era um judeu e ele falou assim: todos aí são bíblias, todos são crentes. Aqui eu tenho ali, presbítero, pastor, que é diácono, tem vários pastores aí, todos são músicos, ninguém bebe.
E o cara com a garrafa de uísque na mão assim, um balde de gelo, um copo, falou: não acredito. É sim, você veja aquele ali, vem cá, fulano de tal, qual a tua prioridade? O dinheiro, um bom contrato, Deus, família? Aí todo mundo falando: primeiro Senhor, primeiro o Senhor Jesus. Primeiro lugar o Senhor Jesus. Primeiro lugar o Senhor Jesus. E ele ficou com aquela garrafa de uísque na mão. Foi envergonhado. A terra tremeu debaixo dos pés dele. Sabe o que é, querido? Você sentia a pessoa perdendo o chão assim. Quando eu digo que a terra treme, eu não quero falar de um terremoto físico, não. Um fenômeno. A terra tremer virtualmente, é fazer com que o teu agressor perca o rumo, é fazer com que aquele que está te ofendendo caia, é fazer com que aquelas pedras que estão sendo atiradas sobre você se lasquem e se fendam, porque você é um representante de Cristo na terra. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Você pode interferir na história, querido. Você pode interferir na história. Você pode interferir na terra. O teu comportamento é que vai decidir isso. Eu quero que você medite o que Paulo escreve, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 13. Eu vou ler para você. Quando você rasga o véu da separação, quando você elimina o véu que te separa de uma adoração genuína. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 17. O texto diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quero dizer para você, querido, quando você é um judaizante, quando você é um defensor da lei, você está pronto a acusar, você está pronto a mostrar, apontar o dedo para o teu irmão. Ele é fraco, ele é tradicional, ele é pentecostal, ele é ortodoxo, aquele ali é renovado, aquele ali é... Olha, querido, quando você rasga o véu, você não rotula mais ninguém, porque o verso 16 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, o véu será rasgado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito, aí há liberdade. Você tem liberdade para glorificar, tu tem liberdade para adorar, tu tem liberdade para interferir, tu tem liberdade para onde você chegar e colocar os teus pés, fazer com que a terra trema. Dá um glória a Deus aí bem alto, querido. Glória a Deus. Finalmente, nesse texto que nós lemos, eu aprendo que quando o véu da separação foi rasgado, e é rasgado, os nossos sonhos ressuscitam. As pessoas enxergam a novidade da nossa vida. Veja o que acontece no verso 52 do texto que nós lemos. Quando o véu é rasgado, a terra treme, as pedras são fendidas. O texto diz que os sepulcros são abertos, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Queridos, que coisa tremenda. Jesus interfere de uma forma tremenda. Eu quero dizer que quando você interfere na terra que você vive, você pode não ressuscitar pessoas, mas os teus sonhos são ressuscitados, a tua visão é ressuscitada, os teus relacionamentos são ressuscitados, a tua casa é ressuscitada, a tua adoração faz fluir de dentro do teu coração tudo aquilo que você julgava morto, tudo aquilo que você julgava apagado, tudo aquilo que você julgava terminado. É a adoração que faz isso. Um adorador interfere na terra de uma forma tremenda. Quando Esdras louva ao Senhor, o grande Deus,
Lá em Neemias capítulo 8, verso 6, o texto diz que o povo todo começou a glorificar e adorar, dizendo amém, amém, e levantaram as suas mãos, inclinaram suas cabeças. O texto diz que eles adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Sabe, querido, quando começamos a adorar o Senhor, nós interferimos na atmosfera que está na nossa volta. Não é a atmosfera que interfere em você. Quando você sair da tua casa, tu começa a preparar o teu coração e tu fala assim: eu quero entrar pelas portas, eu quero interferir, eu quero chegar lá, levantar as minhas mãos, eu quero chegar lá e colocar minha rosto no chão, eu quero chegar lá e dar glórias, eu quero chegar lá e ver a terra tremer, eu quero adorar ao meu Senhor. Se você está saindo da casa, da tua casa, esperando que você vai chegar aqui e o louvor vai fazer algo dentro do teu coração, está enganado. Até hoje você está enganado. Se você sai daqui e chega na tua casa falando assim: eu não sei o que deu hoje no ministro de louvor, ele mandou ficar repetindo um montão de coisa. Hoje o louvor estava, né? Estava assim. Ele ficou lá chorando, ficou com a mão erguida. Creia, querido, que ele está numa atmosfera tremenda. Ele está interferindo na atmosfera na volta dele. Ele está interferindo na terra. Ele está interferindo na casa dele. Ele está interferindo no espírito. E você precisa fazer a mesma coisa. Você não pode querer entrar na aba dele. Ele vai me levar até o lugar de adoração. Ninguém pode levar você até o lugar de adoração. É você quem tem que rasgar o véu. É você quem tem que desafiar e falar assim: eu não aceito essa atmosfera de tristeza, de maldição que está sobre a minha vida, sobre a minha casa. A minha boca é de um adorador. Oh Deus, aleluia. Oh, glória ao Senhor. E há uma promessa. Salmo 66, 4, a Bíblia diz: todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, e cantarão o teu nome. Você precisa abrir a tua boca. Está escuro, abra a tua boca e adore. Está difícil, abra a tua boca e cante. Está doendo, as pedras são muitas, as muralhas, a terra está em sua volta. Adore ao Senhor, porque tudo vai tremer em tua volta. Oh Deus, aleluias, glória ao Senhor, querido. E eu vou dizer para você a última coisa, antes de estarmos orando por você. Eu quero trazer para o teu coração: quando esse véu é rasgado, você adquire autoridade espiritual. Sabe, você não fala mais no seu nome. Eu sou aqui, eu vim em nome da Igreja Batista Getsemane. Eu estou falando aqui em nome do pastor Luzimani. Olha só, o meu líder me autorizou. Não, quando o véu da separação é rasgado na tua vida, você fala em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome daquele que é o que há, o que era, o que há de vir. O verso 54 do texto que nós lemos, a palavra nos diz que o centurião que estavam guardando aquele momento, quando viram a terra tremer, eles supõem que aquilo fosse um terremoto. Quando eles viram as pedras se fendendo, quando eles viram e perceberam que estava acontecendo alguma coisa na terra dos viventes, que havia alguém interferindo na terra que eles viviam, eles tiveram um grande temor. E eles clamaram, dizendo: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Quando o Filho de Deus, querido, entra na tua vida, quando o Filho de Deus rasga o véu da separação, quando o Filho de Deus propicia a você viver uma vida de adoração, e você começa a interferir na terra que você vive, os teus sonhos são ressuscitados, os teus olhos são ressuscitados, o teu ministério é ressuscitado, a tua casa é erguida, os teus filhos se levantaram. Agora, querido, você pode estar vendo tanta dificuldade, mas eu quero dizer que você vai fazer a diferença nessa geração.
Você vai fazer a diferença nessa geração. Marcos 16:17, a Bíblia diz que estes sinais seguiriam aos que querem. Estes sinais seguiriam aqueles que receberam ao Senhor Jesus. Esses sinais receberiam aqueles que permitissem que o véu fosse separado, para aqueles que entrassem ao lugar santo dos santos. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Eu quero dizer que é em nome de Jesus que você pode fazer a terra tremer. É só no nome de Jesus que você pode repreender a enfermidade. É só no nome de Jesus que você repreende os demônios. É no nome de Jesus que você faz abalar as estruturas da terra e você adora ao Senhor em espírito e em verdade. Aplauda ao Senhor.